Olá pessoal, vamos para mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou falar sobre utilização do paquímetro para medição de milésimo de polegada. Lembrando que no último vídeo eu falei sobre medição em frações de polegada, então se você não viu, dá uma olhadinha aqui no playlist, você vai encontrar. E hoje eu vou falar sobre milésimo de polegadas. Vamos lá então, vamos direto ao assunto. Então, o paquímetro já é um equipamento conhecido nosso, tem a escala móvel e a escala fixa. Então, essa parte, né, aqui vão ter as orelhas, como vocês sabem, nós já vimos no outro vídeo. Essa parte aqui, ela mede diâmetro, a parte das orelhas vão medir o furo, e então você vê o outro vídeo sobre frações de polegada que você vai ver uma explicação melhor sobre o paquímetro. Aqui nós vamos focar mais na medição mesmo. Então, vamos lá. Você vai ver que uma polegada foi dividida aqui em 40 partes. Então, se a gente contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, dá 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Ou seja, uma polegada foi dividida em 40 partes. Entretanto, cada uma dessas partes foram divididas em 25 partes. Ou seja, 40 vezes 25 dá 1000. Por isso que se fala milésimo de polegada, porque é uma polegada dividida em 1000 partes. 40 nessa escala maior aqui, da escala fixa, e 25, cada uma dessas partes, aqui na escala de cima. Então vocês vão ver que medir em milésimo de polegada é muito simples. É quase igual medir em milímetros. Vamos lá então. Vamos avançar uma escala. Então o 0 está coincidindo aqui no primeiro risco. Deu certinho, então é o quê? 25 milésimos de polegada. Por quê? Porque a gente já falou que dessa parte do 0 até o primeiro risco foi dividido em 25 partes. Ou seja, então tem 25 milésimos. Se eu avançar mais um pouquinho, eu vou ter 25 mais 25, eu vou ter 50 milésimos de polegada. E assim sucessivamente. Aqui eu tenho 3 vezes 25, ou seja, 75 milésimos. Continuando, aqui eu tenho 100 milésimos de polegada, certo? Por quê? Porque eu tenho 25 em cada parte, 4 vezes 25 dá 100. Agora, observe que quando eu avanço mais uma, eu já alcanço uma primeira medida simples em fração de polegada, que é 1/8 de polegada. Então, coincidiu. Claro que essa escala não vai te dizer que é fração de polegada, mas a gente sabe. Aqui eu tenho, na verdade, 125 milésimos de polegada. Então, a princípio, sempre que coincide aqui o 0 em cima dessa linha de baixo, está muito fácil, é medida redonda. A questão é que às vezes não coincide. Enquanto que no fração de polegadas você tem que fazer o cálculo e dividir por 2 até pegar o número ímpar em cima, aqui não precisa, é leitura direta. Vamos ver então agora como que é. Então aqui a gente vê aquele ponto 0, em que o 0 de cima coincide com a linha de baixo, que no caso é 0. Então a mandíbula está totalmente fechada. Se eu fizer com que esse 0 coincida com a primeira linha, nós já vimos que vai dar 25 milésimos de polegada. Por quê? Porque esse espaço entre um e outro foi dividido em 25, mas muitas vezes não coincide. Então nós vamos aprender agora como fazer. Observe. Agora, deslocou um pouquinho, você nem consegue ver a mandíbula aberta. Por quê? Coincidiu o primeiro risco da escala de cima com esse primeiro de baixo. Ou seja, quando o primeiro risquinho coincide com o primeiro de baixo, é 1 milésimo de polegada, uma medida bem reduzida. Eu avançando um pouco mais, você viu que o 0 continua ali muito próximo, mas o que coincidiu agora foi o segundo risco, com o de baixo. Então já vai dar 2 milésimos de polegada. E assim sucessivamente. À medida que eu avanço um pouquinho mais, vai coincidir esse aqui.
Depois esse, 5, 10, 15, 20. Quando ele estiver quase esse zero alcançando esta linha aqui, vai ficar assim, ó, quase alcançando. A gente sabe que quando este zero alcança esse primeiro risco, dá 25 milésimos de polegada. Mas você pode ver que não alcançou totalmente, ou seja, falta um pouquinho. Qual que coincidiu então? Foi esse aqui de 20? Não foi. 21? Não foi. 22? Não foi. 23? Não foi. Foi o de 24. E também não foi o de 25. Ou seja, a escala está indicando que tem 24 milésimos de polegada. É muito simples. É só ler em cima, não tem cálculo nenhum. É a medida mais fácil, é igual medir em milímetro. Ok? Então, assim sucessivamente. Então, eu estou aqui, ó, coincidindo esse risco. Se eu avançar um pouquinho mais, vai coincidir o quê? O zero, certo? E aí, o zero vai ficar como? Ó, vai ficar 25 milésimos de polegada, aquela medida que nós vimos antes. E assim sucessivamente. E se eu avançar agora um pouquinho só a mais? Observe, avancei, ó, pouquinho mais. Agora coincidiu não mais o zero já ficou fora. Mas coincidiu este aqui, ó. Então, o que eu tenho? Eu tenho 25 daqui, da linha de baixo, do zero ao primeiro risco, eu sei que eu tenho 25 milésimos de polegada, mais 1 milésimo de cima, eu tenho 26. Não é fácil? Muito bem. A leitura é muito simples. Se eu dividir uma polegada em 10 partes, metade, 5, é meia polegada, ok? Só que aqui no caso, ó, avançou 2 riscos a mais. Se eu sei que cada risco tem 25, então eu tenho 500 milésimos de polegada aqui, mais 525, mais 25, 550 milésimos de polegada. Aqui está. Eu sei que aqui eu tenho o quê? 800 milésimos de polegada. Por quê? Porque eu dividi uma polegada em 1000. Aqui, ó, são 600 milésimos, 700 milésimos, 800 milésimos. Só que como o zero não coincidiu em cima do 8, é 800 e alguma coisa. 800 e quanto? 825 mais 25 dá 850. Aqui eu tenho a medida, 850 milésimos de polegada. E se ao invés de coincidir o zero aqui, coincidisse esse primeiro risquinho aqui, ó, eu iria ter 850 milésimos de polegada até aqui, mais quanto? Mais 1 milésimo aqui em cima. Então eu iria ter uma leitura de 851 milésimos de polegada, assim, ao invés de coincidisse esse aqui, coincidisse esse. Vamos lá então, e se coincidisse esse aqui, Paulo? Abrindo o parâmetro um pouco mais, esse aqui não estaria coincidindo mais, e sim o 5. Eu iria ter quanto? 825, 850, mais 5, 855 milésimos de polegada. Não é simples? Assim, eu vou fazendo até chegar, vamos supor, em 1 polegada. Chegou, o zero coincidiu em 1 polegada. Mas não, passou um pouquinho. Passou quanto? O primeiro risco coincidiu? Não. Coincidiu o segundo risco? Sim, coincidiu. Então eu tenho aqui, ó, 1 polegada e 2 milésimos de polegada. Ou seja, é uma medida muito fácil, muito simples de fazer. Se tem alguma outra técnica que você quer que eu explique aqui no vídeo, escreva aqui no comentário que eu vou fazer o possível para atender, ok? Então é uma leitura muito simples. À primeira vista, milésimo de polegada parece algo complicado, mas é tão simples quanto medir em milímetro, ok? Finalizamos aqui então. Agradeço a atenção, um abraço a todos.